Ok, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas no capítulo 22 da Confissão de Fé Batista de 1689, referente ao culto e o Dia do Senhor. Nós ainda não chegamos nessa segunda parte, o Dia do Senhor, nós ainda estamos estudando sobre o culto, por isso hoje nós veremos somente dois parágrafos, o 5 e o 6, porque o 7 e o 8 ele já entra observando a temática do Dia do Senhor. Então, na próxima aula, se assim Deus permitir, nós veremos só o tema do Dia do Senhor e como a confissão, nossa confissão batista, observa. Nós continuamos seguindo aí o mesmo roteiro que eu esbocei para os irmãos, observando algumas características aqui esboçadas por um grande estudioso da teologia federal batista, chamado Samuel Waldron. Hoje nós vamos ver o parágrafo 5 nós poderíamos ter visto na última aula, né? Porque ainda continua falando sobre os elementos do culto. Então vai observar alguns elementos necessários e outros elementos como ele categoriza aqui como ocasionais. Então, quando eu falei para os irmãos naquelas introduções que nós tivemos, quando eu falava sobre elementos, nós tínhamos a percepção daquilo que era necessário ao culto. Então, elementos que são essenciais ao culto são os elementos ordinários que devem ter no culto e os elementos não essenciais, são os elementos circunstanciais. Então, por exemplo, isso está a cargo da sabedoria, da prudência humana, né? Da forma solene como nós conduzimos o culto, do zelo que nós temos pela igreja e pelo culto. Então, são elementos que podem ter ou não, né? Como, por exemplo, nós demos algumas opções para os irmãos considerados. Então, ele poderia ter, o capítulo 5, o parágrafo 5 poderia ter sido observado na aula anterior, mas como ia ficar um pouco mais extenso, porque foi necessário a gente fazer aquela observação sobre a doutrina católica do purgatório, ficou para essa aula. E hoje nós veremos, tanto em relação do local apropriado de culto, e aí nós começaremos a entrar aqui tanto no culto doméstico, como nos cultos particulares, nos devocionais, né? Como na necessidade de congregação. E na próxima aula nós veremos os últimos dois parágrafos. Então, parágrafo número 5. Os elementos constituintes do culto, tanto os ordinários, aqueles que são essenciais, como os ocasionais, aqueles que não são essenciais, aqueles que podem ter ou podem não ter. Aqueles elementos, os ocasionais, são aqueles que, se não fizer parte do culto, aquele culto não deixa de ser um culto. Tem alguns elementos que variam a sua necessidade ou não. A diferença aqui, e aí eu tenho que trazer mais uma diferença existente nas confissões de fé de Westminster e na Confissão de Fé Batista de 1689. Eu sei que dificilmente os irmãos irão lembrar disso, mas é necessário para servir de instrução para os irmãos, para servir de conhecimento para os irmãos, né? Então, se os irmãos eventualmente quiserem fazer alguma anotação, mas de alguma forma perceber que existem algumas variações e por que essas variações. Então, deixa eu lembrar os irmãos. Nós tivemos primeiro a confissão de fé de Westminster, formulada no todo. Antes da confissão de Westminster, nós temos a primeira confissão de Londres, Batista, de 1644. Essa confissão não foi publicada. Os batistas, havia muita perseguição ali, havia uma certa confusão de batistas e anabatistas. Os anabatistas, eles se desenvolveram um braço muito grande como religiosos revolucionários e causaram muita confusão naquele tempo, e muitos eram perseguidos por causa da radicalidade
não fundamentada na Bíblia com que eles se comportavam. E aí havia muita perseguição, tanto por causa disso e também por causa do não conformismo dos puritanos com o parlamento, né, com o governo da Inglaterra. Então, por causa dessa perseguição, a primeira confissão ela não foi publicada, era mais uma declaração do que uma confissão completamente formada, o que foi desenvolvido mais na frente em 77, né, e também não foi publicada por causa dessa característica, e foi publicada em 89. Então, considerando essa de 44, deixando ela de lado, nós temos a primeira confissão formulada completamente em 1646, publicada aí. Então a Confissão de Fé de Westminster foi finalizada a sua assembleia em 46, foi apreciada pelo parlamento em 47 e foi publicada em 48 para 49. Então, entenda isso. Depois, essa percepção da necessidade de avaliação do parlamento vai fazer muita diferença no capítulo que fala sobre casamento e divórcio, por exemplo. Então, ela foi apreciada pelo parlamento para ver se o parlamento aceitava o que a Assembleia definiu ali e depois, então, foi colocada para o público. E aí, daí saíram duas espécies de confissão, aquela chancelada pelo parlamento e aquela sem alterações chancelada pela própria Confissão de Fé de Westminster, pela própria Assembleia, um grupo de estudiosos, né? São os divines, chamados nos livros, aí são os autores da confissão. Em 46, então, vamos considerar, e em 58 vem a Declaração de Savoy, que é uma declaração pedobatista, mas também é uma declaração congregacional, que é um governo adotado pelo governo batista, né? Um governo congregacional. Então, o que foi que a Confissão Batista de 89 ela fez? Ela olhou para a Confissão de Savoy, olhou para a Confissão de Fé de Westminster e copiou tudo aquilo que eles concordavam e algumas particularidades que não respondiam com o seu sistema de governo, com a forma de interpretar a Bíblia, eles não adotaram. A base para a Confissão de Westminster, ela vem em 46, a Confissão de Savoy em 58, então ela olhou para a Confissão de Westminster e não absorveu. Então a gente já percebe aqui, se há palavras, proposições, termos que são colocados pela Confissão de Westminster não são adotados pela Confissão de Savoy, é porque os autores da Confissão de Savoy decidiram não obter por alguma dificuldade de interpretação ou porque não concordavam. Então, a Confissão Batista de 89 olhou possivelmente para a Declaração de Savoy, olhou também para a Confissão de Westminster, evidentemente, mas olhou especialmente para a Declaração de Savoy porque já tinha uma estrutura congregacional de governo. E aí, eles decidiram não observar algumas coisas que estavam na Declaração de Savoy, ou por não concordar, ou por dificuldade de compreensão ou de definição. Isso vai ser muito categórico, por exemplo, na relação de casamento, divórcio e novo casamento, porque os parágrafos que estão ali na declaração a Confissão de Westminster não são observados na Confissão Batista. E é o grande questionamento, e aí muito difícil de compreender, é por que eles não observaram. Se é porque eles não concordaram ou se porque eles acharam um assunto problemático, difícil e deixaram a cargo das congregações decidirem, né? E essa parece uma opção mais viável. Ok. Então, hoje, quando nós ressaltamos essas diferenças, é para mostrar particularidades que revelam a doutrina batista, revelam a doutrina, o entendimento bíblico dos batistas puritanos, batistas particulares ali do século XVII em seus primórdios. Então, nós vamos ver algumas diferenças hoje naquilo que constitui, por exemplo, os elementos essenciais de culto. O cântico é o elemento essencial de culto. No culto deve existir cântico. Nós cantamos louvores ao Senhor porque nós exaltamos a eles e ao mesmo tempo, se vocês tiverem lido aí esses parágrafos da confissão, vocês vão observar que a confissão deixa bem claro que ao mesmo tempo que nós cantamos, nós exaltamos ao Senhor, engrandecemos o seu santo nome, mas também nós instruímos uns aos outros através dos cânticos.
Então, o cântico não é simplesmente uma forma de ter as suas emoções manipuladas, massageadas, conduzidas. Os cânticos, eles servem para instruir a congregação. Do mesmo jeito, da mesma forma das orações. É muito importante a gente perceber, às vezes, para a gente entender algumas particularidades, a gente só precisa ter um tipo de reflexão mais crítica para considerar, por exemplo, aquilo que é essencial e aquilo que não é. Então, hoje nós vamos ver as diferenças no parágrafo da confissão, aqui, parágrafo número 5, que mostra a grande diferença das confissões. Novamente, aqui, eu preciso ressaltar isso, o único objetivo de mostrar essa diferença aqui é devido a um impacto que ele tem no princípio regulador do culto. Então, é para definir uma característica singular dos batistas e não para mostrar alguma deficiência dos presbiterianos e daqueles que adotam a confissão de fé de Westminster. Então, está aqui posto para os irmãos o parágrafo de número 5, e eu considerei aqui, eu só coloquei a confissão de fé de Westminster, que é a confissão mais conhecida e tem mais relevância para nós, mas a declaração de Savoy também segue a confissão de fé de Westminster, né? E aqui eu destaquei aqui para os irmãos as diferenças aqui. Então nós vamos chegar lá, mas antes de chegar lá eu destaquei essas diferenças. A confissão de Westminster diz o seguinte, né? A leitura das escrituras, aquilo que é parte do culto, ele está descrevendo aquilo que é parte do culto, a leitura das escrituras com temor piedoso. Então, essas letras aqui que estão em vermelho, elas só não existem na confissão batista. Elas existem na confissão de fé de Westminster e não na confissão batista. Essas letras que estão em azul aqui, elas são derivadas da confissão de fé de 1644, certo? Então, a leitura das escrituras com temor piedoso, a sã pregação e consciente atenção à palavra em obediência a Deus com entendimento, fé e reverência. E aí nós chegamos nos cânticos. Olha a diferença. O cantar os salmos com graça no coração. A confissão batista, ela parece seguir mais de perto o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 19. Então, a confissão coloca os cânticos em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com graça em nossos corações. Então, olha a diferença. Então, qual é o ponto aqui? Se nós olharmos assim, por mais que exista a capitalização da palavra salmo, né? Então aquela letra maior, letra maiúscula, uma letra capitalizada, parece destacar algo mais próprio, algo mais singular. Por exemplo, quando nós vemos Deus com D minúsculo, nós consideramos que é um Deus qualquer inventado, é um ídolo. Quando nós vemos Deus com D maiúsculo, nós consideramos que é o Deus verdadeiro. Então, essa forma de capitalizar uma palavra é para dar valor e destacar, para mostrar a singularidade dessa palavra. Então, mas isso não define tudo, né? Porque se nós olharmos assim ao pé da letra, literalmente, cantar os salmos, como a palavra salmo aqui está capitalizada, né, com essa letra maiúscula, então nós lembramos logo de quê? Do livro dos Salmos. Mas aí fica difícil, né? Por quê? Porque se ambas estiverem se referindo aos salmos como gênero, um tipo de cântico, existe um gênero de cântico chamado salmos. Se ambas estiverem se referindo a um tipo de gênero, ela não está apontando para a única possibilidade de cântico da igreja do livro dos Salmos, os 150 salmos, mas está se referindo ao gênero. Então, a igreja tem que cantar salmos ao Senhor, cânticos ao Senhor, né? Cânticos sagrados ao Senhor. Então, tem que cantar isso. Mas, se ela não estiver se referindo, aí nós temos uma percepção diferente. Na versão inglesa dessa confissão, ela não parece definir. Então, na versão inglesa é assim, cânticos de salmos. Então, não existe uma definição quanto a isso. Então, fica uma dúvida. Então isso quer dizer que ela não está adotando a salmodia exclusiva. E aqui eu não quero colocar
dúvidas que não existem na cabeça de vocês. Então, deixa eu definir aqui. O que é salmodia exclusiva? Salmodia faz referência ao salmo, ao saltério. A exclusividade são aqueles que postulam que o cântico do culto deve ter como base somente os salmos. Ou seja, a igreja deve cantar apenas os cânticos inspirados por Deus. Por exemplo, os 150 salmos. Então, existem muitos que caminham dessa forma, que entendem que o culto ao Senhor deve observar apenas o cântico dos salmos. Não podem cantar outro tipo de canção. Por mais que essas canções sejam baseadas em partes das Escrituras, revelem verdades das Sagradas Escrituras, não podem cantar esse tipo de canção. Apenas os salmos. Então nós vemos muitos que postulam esse tipo de entendimento. Então eu fiquei com dúvida nisso, né? Eu li alguns comentários, fiz algumas pesquisas, e nas pesquisas que eu fiz, um outro documento produzido pela própria Assembleia de Westminster, o documento chamado de Diretório para o Culto Público a Deus. Então, o que é esse documento? Esse documento, ele descreve detalhadamente como deve acontecer toda a liturgia do culto. Né? Primeiro faça isso, depois aquilo outro. Então, foi um documento produzido para conduzir os oficiais da igreja, os presbíteros da igreja, a forma como o culto deve ser organizado. O que é que acontece? Nesse documento, ele deixa bem claro que os salmos aqui não se referem a gênero, mas se refere exclusivamente ao livro sagrado inspirado dos 150 salmos. Eu vou ler para vocês aqui os parágrafos aqui desse documento. Diz assim: também recomendamos, olha como ele define mesmo como deve acontecer. Vocês vão entender por que isso é importante. Também recomendamos a leitura mais frequente dessa escritura, de modo que aquele que a lê deve decidir o que é melhor para a edificação de seus ouvintes. Ou seja, ele pode escolher um texto para ler da Sagrada Escritura. Isso fica livre àquele que dirige. Como, por exemplo, o livro dos Salmos e semelhantes. Quando o ministro que estiver lendo julgar necessário expor alguma parte daquilo que é lido, que não seja feito até que se conclua a leitura de todo o capítulo do Salmo. Então, olha como ele está falando. Você lê o Salmo, lê uma parte das Escrituras, ou pode escolher ler o Salmo. Você lê o Salmo, e se você julgar necessário explicar alguma coisa, termine de ler para depois explicar. Ok. Olha aqui. Após a leitura da palavra e o cântico do salmo, o ministro que irá pregar, é dever dos cristãos louvar a Deus publicamente com o cântico de salmos, em conjunto com a congregação e também particularmente em família. Ao cantar os salmos, a voz deve ser harmônica e solenemente imposta. Define tudo aqui, tá vendo? Solenemente imposta, mas a preocupação maior deve ser cantar com entendimento e com graça no coração, louvando ao Senhor. Isso continua. Diz assim: para que toda a congregação possa participar conjuntamente, todo aquele que sabe ler deve ter um livro dos salmos, e todos os demais, não impedidos pela idade ou por outro motivo, devem ser exortados a aprender a ler. Mas, presentemente, quando muitos na congregação não sabem ler, é conveniente que o ministro ou outra pessoa apropriadamente indicada por ele ou outro oficial regente leia o salmo, linha após linha, antes do seu cântico. Então, observa aqui, a Confissão de Westminster, ela é categórica em observar a exclusividade dos salmos, o saltério, o livro inspirado para o cântico do culto público ao Senhor. Então, qual é o meu ponto? Então, aqueles que postulam ser fiéis à Confissão de Westminster, eles necessariamente precisam observar a salmodia exclusiva. Houve uma revisão
em 1877 pelas igrejas presbiterianas americanas. Mesmo depois dessa revisão, esse parágrafo não foi alterado, né? Então, por que eu estou dando essa informação? Porque as igrejas presbiterianas do Brasil adotam a confissão conforme essa revisão americana. E mesmo assim, ainda continua observando a exclusividade do cântico dos salmos no culto público. Isso não quer dizer que alguns pastores possam fazer alguma ressalva, mas é difícil. Por quê? Porque a igreja presbiteriana ela tem uma liderança central. E nessa liderança central, ela exige que todas as igrejas presbiterianas do Brasil subscrevam todos os documentos de regra de fé deles. Todos. Tanto o breve catecismo, como o catecismo maior, quanto a confissão de fé de Westminster, quanto o diretório para o culto público, são os padrões de fé dele, quanto, eu esqueci o nome do outro, orientações para a ordenação de oficiais, presbíteros e diáconos. Então, exige essa necessidade por parte de toda a liderança. Ou seja, quando aquele que se torna oficial de uma igreja presbiteriana, ele faz uma confissão pública que adotará, defenderá e exporá fielmente todos os documentos de fé, os padrões de fé de Westminster, é isso que eles chamam. Os padrões de fé de Westminster. E são esses documentos que eu falei para vocês. Então, se alguém faz esse voto, esse juramento, nós iremos estudar hoje sobre o juramento, aquele que faz esse voto, esse juramento, e na prática não cumpre, ele está incorrendo em erro. Ele está incorrendo em pecado. Porque ele jurou algo, ele fez um voto, mas ele não observa, né? Então, se não há essa necessidade de observar esse ponto, a confissão deveria ser mudada, deveria ser alterada nesse ponto. E não há nenhum problema fazer essa alteração. Ok? E a confissão batista não. A confissão batista não seguiu nem a confissão de fé de Westminster e nem a confissão de Savoy, a declaração de Savoy, e ela parece seguir mais de perto as instruções de Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 19, que diz que nós devemos entoar o Senhor, cantar ao Senhor em salmos, hinos e cânticos espirituais. Parece que ela segue mais de perto esse ponto e decidiu não observar. Então, como eu falei para dizer para vocês, a confissão parece observar salmodia exclusiva, sim. Existe um ramo entre as igrejas presbiterianas, que são até chamados de neopuritanos, que eles são bem mais enfáticos em denunciar, por exemplo, os desvios das igrejas presbiterianas dos padrões de fé deles, dos quais eles juraram defender. Então, existe um grupo, um nicho, dentre os próprios presbiterianos, que são chamados pejorativamente, diga-se de passagem, como neopuritanos, que são esse movimento de volta aos padrões de Westminster. Eu mandei para vocês, existe um grupo de pessoas que estão metrificando os salmos, colocando melodia, tornando-os cantáveis. Existe até um site, eu botei no grupo do louvor, um site formado por eles mesmo. Então, aqueles que adotam essa perspectiva só cantam salmos no culto. Ok? Alguma dúvida aí? O microfone aqui, irmão. Mas não sai na gravação, não. Pastor, a minha dúvida, na verdade o senhor já iniciou a resposta. Eu fiquei na dúvida de como é cantar os salmos na prática. Aí eu lembrei, a gente canta o Salmo 1. É cantar? É. Aí o senhor fala que estão metrificando. Né? Só que a gente canta o Salmo 1 e aí existe, eu acho que o Salmo que a gente canta, existe uma licença poética. O que é isso, uma licença poética? Existe uma distância do original, né?
na arte, tem essa licença poética. Às vezes você usa uma palavra, às vezes você quase cria uma palavra que é para harmonizar com o cante, né? Às vezes você canta, mas falta uma conjunção ali, falta uma preposição. Mas se você botar essa conjunção, essa preposição, não vai fluir. E aí você tira, né? Isso é uma licença poética. Eles não, eles cantam literalmente o salmo, né? Então eles impostam a voz, né? E eles cantam mesmo o salmo. Então eles colocam essa ideia de metrificar, ele coloca a melodia e a harmonização ali, né? Então eles cantam mesmo. Depois dá uma acessada naquele site lá que eu fiz, então tem lá tanto só a métrica ali, a melodia, né? Como se fosse o playback, né? Mas tem ele cantado mesmo, né? Tem um pastor, um reverendo muito piedoso chamado Reverendo Josafá Vasconcelos. Ele já deu até uma série de aulas na Escola Charles Spurgeon, ele é pastor na Bahia. Ele é nessa linha, né? Essa linha mesmo que eu falei para vocês, salmodia exclusiva e tal, né? Então, é cantar o salmo do jeito que está lá mesmo, né? Ok, parágrafo 5. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Ok. Então, parágrafo 5. Os elementos constituintes do culto, ordinários e ocasionais. Nesse parágrafo, a Confissão de Fé Batista de 1689 continua e conclui a descrição de elementos ordinários de culto e, em seguida, descreve alguns exemplos de elementos de culto ocasionais ou não essenciais. Então, ele não vai definir todas as possibilidades de elementos não essenciais. Vai dar alguns exemplos de elementos não essenciais e esses exemplos bíblicos que podem ter ou podem não ter. Ok. Está aqui o parágrafo. A leitura das Escrituras, ele inicia com os elementos ordinários. A leitura das Escrituras, a pregação e o ouvir da palavra de Deus, o ensino e as advertências mútuas em salmos. Olha como a confissão é bem clara ao mostrar que o cântico ele é um instrumento de exortação e instrução. Então nós não cantamos como se nós estivéssemos, por exemplo, vegetando diante da televisão. Nosso cantar deve ser com entendimento, com reflexão. Então imagine que nesse instante você canta e você é confrontado por aquela canção. E você naquele instante pode parar de cantar e orar ao Senhor. Senhor, faz-nos experimentar isso. Faz experimentar isso, né? Que aquela canção sirva de exortação para você. Você se deparou com a realidade de que você não tem prosseguido com essa perspectiva. Então, por isso que ele ressalta aqui algumas vezes com entendimento, né? Muitos são salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa mesma variação do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 19. Existe uma inúmera gama de comentários tentando definir quais são essas categorias. Alguns forçando grosseiramente até para mostrar que quando ele fala salmos, ele está falando, se referindo ao saltério, e os outros termos que são colocados, eles são colocados única e exclusivamente para mostrar aquilo que existe no próprio saltério. Mas é uma forçação muito grande. Louvando com graça em nossos corações ao Senhor, bem como a administração do batismo e da ceia do Senhor, são todos partes do culto religioso a Deus, que devem ser realizados em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, aí vem os ocasionais. Solene humilhação, com jejuns. Olha o que significa o jejum. É um instrumento de humilhação. O que foi distorcido pelos mestres da lei, pelos fariseus e aqueles que conviviam no topo da casta religiosa no tempo de Cristo, em que fazia questão, com seus olhares tristes e semblante caído, de mostrar que estavam exercendo uma disciplina espiritual para receberem as glórias dos homens, né? Por isso que o Senhor Jesus diz: vós já recebestes o vosso galardão, a recompensa. Vocês já receberam aquilo que vocês tanto desejam como o requerido, o desejado, o ambicionado no coração de vocês, que faz um contraponto com os filhos do reino, né?
Além disso, solene humilhação com jejum e ações de graças em ocasiões especiais, ocasionais, que devem ser usadas de um modo santo e religioso. Então, alguns pontos a serem observados aqui é que, como eu falei, o cântico é parte da instrução ao povo, por isso nós devemos prestar muita atenção com aquilo que nós cantamos. Deixa eu... Daqui a pouco nós chegamos lá. Então vamos aos elementos ordinários do culto. Vamos lá. Leitura da palavra. Alguém abre em Apocalipse 1:3. Pode ler sem o microfone, não tem problema. Apocalipse 1:3. Eu acho que esse é suficiente. Nós já observamos isso na introdução. Não tem mais nenhum problema quanto a essa parte do culto. Por isso que a leitura do culto ela deve ser uma leitura compreensível, inteligível, né? Nós não podemos nem ler correndo e nós não podemos ler lento demais. Tem que ser uma forma pausada para que seja compreensível. Apocalipse 1:3, a outra pessoa abre em 1 Coríntios 1:21 e 2 Timóteo 2:4:2. 2 Timóteo 4:2, 1 Coríntios 1:21. Então alguém lê Apocalipse 1:3. Ok. 2 Timóteo 4:2 diz o quê? Prega a palavra, diz que aquele é oportuno e sermão, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ok, então leitura e pregação da palavra, né? Paulo está instruindo aqui um presbítero, um pastor, né? Apocalipse 1:3 fala da leitura, 2 Timóteo 4:2 fala da pregação da palavra, que era aquele instrumento pelo qual Deus iria mostrar a sua vontade. Agora, o que eu acho interessante é a exortação de Paulo em 1 Coríntios 1:21, né? A necessidade da pregação para despertar os eleitos. O que diz 1 Coríntios 1:21? Da loucura da pregação. Então foi do agrado de Deus salvar. Ele poderia escolher qualquer forma de salvar. Ele poderia só impulsionar o seu coração para ele, né? Mas ele escolheu. Foi do agrado dele a loucura da pregação. Loucura essa por quê? Porque para os gregos, para aqueles que não têm o espírito para discernir as coisas espirituais, essa linguagem que ele usa aí, a pregação é uma loucura. Como? A salvação vem por intermédio da ação e do relato daquele que morreu humilhado numa cruz com a morte mais vergonhosa daquele tempo. Como? É uma loucura mesmo, né? Por isso que ele enfatiza que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, porque nós somente naquele contexto, não era possível escolher aceitar isso como algo supremamente valoroso, não é? É um atestado de vergonha, de miséria, de humilhação, de decadência, de pobreza, de indignidade. Como isso salva para uma realidade indizível, eterna? Como? Então, Deus escolheu. Então faz parte do culto a leitura, a pregação da palavra e agora os cânticos. Vamos lá. Efésios 5, abram todos. Efésios 5, a partir do 18. Eu coloquei o 18 aqui, só o 19 seria suficiente. Mas para que os irmãos entendam, por exemplo, o que significa tanto, é uma retroalimentação aqui. Ele vai falar que nós devemos ser preenchidos pelo Espírito Santo, ao invés de sermos embriagados por aquilo que, e aí ele usa o vinho aqui, né? Aquilo que tira a nossa razão, nos tira da reflexão, da percepção de nós mesmos, que são, ele bota o vinho, mas ele quer descrever todas as realidades que alimentam a carne. Né? Tudo aquilo que alimenta a carne, que embriaga-nos, e a carne faz isso, ela nos embriaga, as nossas concupiscências, né? Então, ao contrário disso, nós devemos buscar, a ideia não é nem buscar aqui, a ideia, ele fala de uma forma passiva, nós devemos nos deixar ser preenchidos pelo Espírito Santo, né?
requerer e descansar na atuação do Espírito em nós. Quando ele diz assim, e não vos embriagueis com o Espírito no qual há dissolução, mas enchei-vos. Aqui dá a ideia de atividade, mas na língua original dá a ideia de passividade. Deixai-vos encher. Seria assim. Deixai-vos encher, aqui eu vou ler da forma que está aqui para não confundir. Mas enchei-vos do Espírito. E agora ele vai dar uma descrição não somente de como nós devemos ser preenchidos. Seria muito simplista entender assim, porque seria algo muito metódico. A ideia que ele coloca aqui é de retroalimentação. Quando nós fazemos isso com o devido entendimento, nós somos preenchidos, mas nós só fazemos isso porque nós estamos sendo preenchidos, entendeu? É uma retroalimentação. Não é simplesmente uma lista metódica. Eu quero ser preenchido com o Espírito Santo, então eu devo fazer isso, 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 isso. Né? Eu devo cantar, falar, dar graça e me sujeitar. Então existe uma retroalimentação aqui nesse processo. Aí ele diz como nós fazemos isso. Por isso que a confissão ressalta a necessidade de fazer com entendimento. Quando ele diz, falando, né, entre vós com salmos, olha a necessidade da congregação. Isso daqui não acontece individualmente. Olha a necessidade da congregação. Isso vai ser muito importante no parágrafo seguinte, e especialmente para os nossos dias atuais, em que são ressaltados aqueles que acham que pode viver a vida cristã isolado da comunidade cristã. São ou os desigrejados, ou aqueles que entendem que não é necessário igreja por algum motivo, mas não se intitulam como desigrejados, não se entendem que não se enquadram nesse ponto aí e tal, né? Então, olha a necessidade da congregação aqui. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ok. Não importa aqui, talvez, para nós, essa falta de capitalização da palavra salmo aqui, essa é mais um recurso da tradução ao interpretar as Sagradas Escrituras. Então, nós vemos, por exemplo, quando descreve o Espírito de Deus, e aí nós vemos ali o Espírito, e aí nós vemos o E maiúsculo, a gente já entende ali que é o Espírito de Deus. Mas na língua original não tem essa capitalização de maiúsculo e minúsculo, não. Né? É tudo de uma forma só. Né? Isso é mais na tradução mesmo, porque todo tradutor ele interpreta ao traduzir. Todo. Então, toda versão das Sagradas Escrituras, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Transformadora, Nova Versão Internacional, Almeida do século XXI, Nova Almeida, em toda tradução existe uma interpretação. Toda. Porque as línguas originais, algumas palavras, podem ter vários significados, especialmente quando considera que aquela língua ela foi falada num contexto extra-bíblico, fora da comunidade cristã. Então você tem que entender que, ao usar aquela palavra, os autores que foram conduzidos pelo Espírito Santo, eles escolheram aquela palavra. O ponto é por que eles a escolheram. Eles já conheciam aquela palavra. Eles escolheram essa palavra. Então, o processo de interpretação é identificar, por exemplo, como essa palavra, qual o significado dessa palavra na realidade bíblica, mas também qual o significado dessa palavra fora da Bíblia. Então, pode existir inúmeros significados dependendo do contexto em que ele está inserido. Quando o tradutor ele vai traduzir, ele tem que interpretar, ele tem que escolher um significado. Por isso que toda tradução é uma interpretação. Né? Aquilo que nós tentamos fazer muitas vezes, com muitas ressalvas, com muitos cuidados, porque as nossas traduções são muito boas mesmo, quando nós pontuamos algum significado mais profundo ou mais específico numa determinada palavra. Então, até mesmo aqui em Efésios 5,19, ao se referir, por exemplo, a Salmo, ela parece claramente observar, por exemplo, quando ela coloca junto com outros gêneros, parece observar os salmos como um gênero de cântico, e não especificamente a um salmo. Porque nesse tempo já existia a formação de todo o saltério. Mas Paulo faz questão de detalhar, colocando em outras categorias, em outros gêneros,
a diversificação do salmo ao Senhor. Até mesmo porque existem outros cânticos do gênero salmo na Bíblia. Por exemplo, Jonas capítulo 2. Ali é um salmo, fora do saltério. E nós encontramos Davi entoando o salmo ao Senhor, fora do saltério. Né? Nós vemos outros salmos também. O próprio saltério, meus irmãos. Por exemplo, o próprio saltério nos chama a cantar um cântico novo. Eu vou dar só... Alguns colocam assim, que esse cântico novo refere-se não a algo que está fora do salmo, mas algo dentro do próprio salmo. O problema é que quando nós olhamos para o Salmo 49:1 e nós somos orientados a cantar o cântico novo, acabou o saltério. E aí? O que é que vem a seguir? Não é? É um Salmo 150, mas que cântico é esse, então? Se ali é só uma doxologia, né? Palavras de louvor ao Senhor. O próprio saltério é a mesma questão, por exemplo, dos instrumentos. Nós vemos que nós devemos louvar a Deus com cânticos, palmas, harpas e símbolos sonoros, né? Então, olha como é complicado. Aqueles próprios que observam a exclusividade dos salmos no culto também dizem que não deve ter instrumentos. Se o próprio salmo define que nós devemos ter. E aí eles entram naquela categoria de dizer que os instrumentos faziam parte das leis cerimoniais. Como as leis cerimoniais foram abolidas, o uso de instrumentos também foi abolido. Então, você pode manusear as Sagradas Escrituras de qualquer forma, né? Depende daquilo que você intenciona. O ponto é que muitos consideram que se nós somos mais fiéis às Sagradas Escrituras, ou nosso culto é mais fidedigno na Sagrada Escritura, se nós observarmos milimetricamente a liturgia de culto e a forma como se vivia a religião cristã do século XVII, do século XVI. Né? Eu entendo que esse não é a exclusividade da nossa regra de fé. Né? Nós caminhamos com eles até onde eles estão aí sensatamente junto com a Sagrada Escritura. Quando se distancia, nós nos distanciamos também. Né? Então, vamos às ordenanças. Nós já vimos, né? Mateus 28, 19 e 20. Nós vemos aí a necessidade de ensinar a obedecer os mandamentos do Senhor e também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos aí a ação trina no batismo e a ceia do Senhor, como vocês já ouviram aqui várias vezes, a instrução do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11. É interessante perceber que ali é uma correção da perversão da ceia. Ok? E os ocasionais, meus irmãos. Aqui, talvez, são aqueles que podem dar mais problemas, porque essa linha divisória é difícil de enxergar, então alguns olham alguns elementos ocasionais como essenciais e outros olham elementos essenciais como ocasionais. E aqui está a grande confusão. Além disso, solene humilhação com jejum e ações de graças em ocasiões especiais devem ser usados de modo santo e religioso. Então, esses elementos ocasionais são os elementos não essenciais do culto. E aí nós vemos alguns relatos aqui, especialmente do exemplo que ele dá, que é o exemplo dos jejuns que são encontrados nas Sagradas Escrituras, aí em Esté, em Joel, em Esdras, em Atos dos Apóstolos e outros pontos aí. Então, vamos abrir somente um texto aqui, já que é um tema muito claro, né? Esté 4,16. Alguém abriu outro? A gente fez essa reflexão, eu acho, em um dos encontros durante a quarentena virtual. Esdras 8, 21. Esté 4,16 e Esdras 8, 21. Então, nós vemos ali que, por exemplo, durante o período ali de Esté, nós vemos a necessidade de um instrumento de maior humilhação para requerer um favor maior de Deus. É uma ocasião especial. Alguém lê aí? Esté 4,16.
Ok, está faltando um ponto aqui, né? 416. Então, o que é que acontece? Esse instrumento, meus irmãos, de jejum, nós observamos isso, né? E vimos algumas reflexões sobre isso, mas é muito mal compreendido por causa da racionalização da necessidade desse ato de humilhação e em busca de maior intimidade com o Senhor. Não porque nesse ato nós iremos ter aquilo que nós desejamos, mas nós teremos uma percepção que nós precisamos. Porque pode ser que nós não tenhamos o que nós desejamos. Então não é um instrumento de troca, mas é um instrumento de intimidade, de humilhação, de aproximação do Senhor. Então, quando nós nos deparamos com a realidade de que nós não somos grandes o suficiente para enfrentar tal situação, nós vamos no auge da nossa dramatização da fé, aquele que pode enfrentar a situação por nós, a nosso favor. Seja nos dando força para passar, ou seja nos tirando daquilo. Seja nos dando ousadia, intrepidez diante daquela situação que nós devemos desenvolver. Então, como nós fizemos, nós cultuamos ao Senhor pelas manhãs com jejum, por exemplo. Né? Foi um elemento que nós adicionamos naquele período. E isso não exime os irmãos de terem seus períodos de devoções também. Olha, a mesma figura é colocada, o mesmo contexto é colocado em Esdras 8:21. Então, eles estão retornando para Jerusalém, eles estão retornando para a terra e eles não quiseram ter a ajuda do rei, porque ficou com vergonha, né, de pedir e de aceitar, e eles então estão no caminho com medo, estão temerosos. O que eles fazem então? Esdras 8:21 diz o quê? Diz nada. Na minha Bíblia tem. Então, aprendeu a legitimidade perante o nosso Deus, a exigir jornada para nós, para nossos filhos, para tudo que ela é. No mesmo contexto, percebe? Aflição, medo, necessidade, compreensão de insignificância, de pequenez, de fraqueza. Né? Ok, vamos para o próximo. Alguém tem alguma pergunta? Ok, aqui é o local apropriado de culto. Esse é o título que o Samuel Waldron ele colocou e eu deixei aí o local apropriado, o local adequado de culto, porque a gente vai definir melhor isso agora aqui na exposição. Nesse ponto, a Confissão de 89, ela observa outra particularidade do culto na Nova Aliança. Nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui, essa realidade espiritual do culto e da veracidade com que o culto deve acontecer. Esse culto ele não é mais restringido a um local específico, como era na Antiga Aliança, né? Era no templo ali de Jerusalém, mesmo quando o povo estava distante dali, as reverências deveriam ser feitas voltadas para o templo de Jerusalém, porque ali era o local que representava a habitação de Deus, era o encontro de Deus com o homem. Então a gente já percebe que essa realidade mudou na Nova Aliança, né? Também não é mais direcionada a um povo específico. O culto não é aceito por estar em um local, mas por ser alguém aceitável a Deus. Então, por isso que nós vemos, por exemplo, quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, dessa relação do empregado com o empregador e do empregador com o empregado, a linguagem que ele usa ali é uma linguagem cultual. É como se o chão de fábrica, a mesa do escritório, fosse feito um templo para prestação de culto ao Senhor.
quando ele coloca tudo, como os reformadores chamaram de corandel, tudo diante de Deus, o trabalho diante de Deus, a relação de esposa com esposo diante de Deus vem antes, e depois, antes disso, dos empregados, e depois da esposa, a relação de pais e filhos, filhos e pais, diante de Deus, né? A ideia de que tudo que nós fazemos como se prestando contas ao Senhor diante dele, né? Então, agora existe essa realidade na nova aliança, enfatiza algo que deveria ser observado na antiga aliança, com os instrumentos que Deus deu para conduzir, para alertar, para exortar, mas que ressaltou a dureza do coração do homem, né? Então, houve a mecanicidade do culto e não a observância reverente e solene do culto, como deveria. Por isso que é tão perigoso nós observarmos o culto como algo mecânico. E aí nós precisaremos de muito exercício para isso, mas muito mesmo. Porque nós estamos fazendo a mesma coisa 2, 3 vezes por semana. 2, 3 vezes, 4 vezes por semana. Então nós precisamos muitas vezes de uma ministração de nós mesmos para conosco, sobre como nós nos achegamos em culto ao Senhor, né? Ele ressalta isso primeiramente de uma forma negativa, né? Não, 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 não. Depois de uma forma positiva, né? Faça isso, faça isso, faça isso. Então ele observa aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que nós devemos fazer. Tudo aí ele deve ser visto sob uma perspectiva, onde eu destaquei para os irmãos aí, sobre o Evangelho, debaixo do poder do Evangelho, da nova aliança, né? O Evangelho aqui é um sinônimo para a nova aliança em Cristo Jesus. Ele faz contraste, apesar de não estar aqui, mas implicitamente ele faz contraste para aquele tempo que era vivido sob a lei. Agora, não mais sob a lei, e sim sob o Evangelho. Você pode escrever na sua confissão assim: não mais sob a lei, porque isso está implícito, né? Agora sob o Evangelho. Então é muito importante a gente perceber essa mudança de dinâmica. Eu ressaltei aqui diversas vezes, vou falar de novo, né? Nós não podemos pegar as estruturas para cultuar o Senhor se não tivermos a percepção devida para o culto. Ele não vai ser aceito se nós não tivermos esse entendimento. Não vai. Você não estará cultuando com entendimento, com a disposição de um novo coração. Da mesma forma que o Senhor repulsa o culto na antiga aliança por aqueles que não chegavam a Ele com o coração devido. Então, qual é o contexto histórico? Vamos ler aqui tudo, depois eu exponho rapidinho. Ele está dando prosseguimento, né? Nem a oração, nem qualquer outra parte do culto religioso é agora, sobre o Evangelho, restrita ou feita mais acessível devido a qualquer local em que é realizado ou para o qual é dirigido. Ou é realizado em um local específico, dirigido, lembra lá dos judeus, eles se viravam, né? Lembra lá de Daniel se vira, entra no seu quarto em secreto e ele se vira o templo e faz reverência ao Senhor e ora ao Senhor. Então, nem dirigido, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito, a expressão de João, em espírito e em verdade, tanto em famílias particulares, olha como é interessante, diariamente. Então aqui ele está observando a necessidade da instrução diária e reverência cultual diária em família ao Senhor e em secreto, como por si só. Então ele coloca 2 pontos, familiar e individual. Aqui nós chamamos de devocionais, dos individuais, e em família nós chamamos em culto doméstico. E também, muito solenemente, em assembleias públicas, como essa, que não devem ser descuidadas. Por quê? Porque talvez você ache que o particular e o familiar é suficiente. A confissão observa, biblicamente aqui, que nós necessitamos da comunidade dos santos para preencher lacunas
do nosso caráter que está sendo formado. Até porque nós precisamos dos dons que foi dado ao corpo. Até porque a nossa personalidade ela vai ser modelada por causa da fricção com outros irmãos. Às vezes dolorosa, às vezes não. Mas nós precisamos disso. O que nós não teremos se nós não vivermos a vida da igreja. Ok. Descuidados, não devem ser descuidados, assembleias públicas, deliberadamente negligenciadas ou abandonadas quando Deus, pela sua palavra e providência, nos convoca a participar delas. Então, vamos a alguns pontos aqui, meus irmãos. Ok. Qual é o contexto histórico aqui? Nós observamos essa realidade da antiga aliança, da nova aliança, né? Que não deve ser realizado em um local específico, nem dirigido a um local específico, mas qual é o contexto histórico aqui, né? na edição dessa confissão? O contexto histórico desse parágrafo aqui é para combater, por exemplo, as atribuições de locais ou de formas especiais da Igreja Católica Apostólica Romana, como os locais santos de peregrinação, como as basílicas santas e como os locais de relíquia para melhor aceitação do penitente ali. Então, isso também é combatido aqui. Ok, então vamos lá. O Evangelho ele universalizou o culto a Deus, tanto no que se refere à geografia, a um local geográfico, quanto àqueles que se achegam a Deus para cultuar. Agora, aqueles não somente precisam ser etnicamente descendentes de um povo, de um Abraão físico. Eles precisam ser descendentes de um Abraão espiritual, sustentados e abraçados pelo descendente da mulher que foi o descendente de Abraão. Ok? Então vamos abrir aqui. Vamos ler aqui só um texto. Nós poderíamos ler Êxodo e Reis, que falam desse local de prestação de culto como Jerusalém, né, na Antiga Aliança, mas isso já ficou claro para os irmãos. Vamos ver só um exemplo de Daniel. Daniel é o santo do cativeiro. Ele está ali na Babilônia, certo? E ele precisa expressar a sua devoção a Deus. Como ele faz isso? Daniel 6,10 diz o quê? Daniel 6,10 diz o quê? Ok, então os irmãos percebem a percepção de um local sagrado que agora destruído, precisam ser dirigidos para aquilo que representava a presença de Deus. Então entra no seu quarto, com janelas abertas, se direciona para lá, diante do perigo de ou de morrer ou de cometer aí idolatria, né? E aí nós vimos o contraste aqui em João 4,21. Alguém abre, por favor? Alguém abre? Vamos abrir esses três textos. João 4,21, 1 Timóteo 2,8 e João 4,23. João 4,21 diz o quê? A hora vem, né? E aquele que traz essa hora é justamente esse que está falando com ela. Existiu uma briga do local de adoração entre samaritanos e judeus ali, né? Onde era realmente o local sagrado de adoração.
Então, Jesus disse que essa discussão infrutífera iria acabar. 1 Timóteo 2,8 diz: Ok, então, não existe um local especial para Deus aceitar o culto, um local estrutural especial. Existe uma realidade estrutural espiritual em que Deus aceita as orações ou não. Se naquele lar o aroma de Cristo não for preservado e desenvolvido, as orações não serão recebidas pelo Senhor. O Senhor não ouvirá aquelas orações porque não existe uma expressão espiritual da presença de Deus ali. Não existe a devida devoção. Então, o que faz um local santo, sagrado, é justamente aqueles que ali se reúnem. Se eles são santos e sagrados, se eles têm o novo coração, se eles estão debaixo do Evangelho, da nova aliança. Certo? E da mesma forma que a oração do pastor não é mais poderosa do que a oração de qualquer um. Vou lembrar para vocês a exortação do Senhor Jesus quando não conseguiu expulsar um demônio de uma garotinha. Ele chama os discípulos de homens de pouca fé. Por que nós não conseguimos? Porque eles não tiveram fé suficiente. Jesus diz então que se eles tiverem fé suficiente, do tamanho de um grão de mostarda, eles mandariam um monte ir para o outro lado e ele iria. Então o ponto aqui não é que uma pessoa tem poder mais do que a outra, mas o ponto é a fé mesmo. Né? A compreensão que você tem do poder de Deus, da dependência de Deus, da vontade de Deus ali. Né? Então o local físico não existe. Agora existe essa realidade espiritual. E, por exemplo, às vezes nós temos medo de parecer com algumas linhas, eu acho que isso é prudente mesmo, com algumas linhas da religião. Mas, por exemplo, levantar as mãos era uma expressão de dependência e rendição dos santos ao Senhor. Né? Hoje nós pensamos que são só os pentecostais que fazem isso. Né? Mas os judeus, eles oravam com todos os seus sentidos. Vocês veem hoje no Muro das Lamentações, eles ficam assim. Eles não ficam parados. Não. Eles ficam orando ao Senhor e se mexendo. Porque tudo que eles são devem louvar e demonstrar a necessidade do Senhor. Tudo. Eles não ficam parados. Né? Então, olha aqui. Nós devemos fazer, né? Interessante, né? Mas existe uma certa prudência em não fazer. Eu entendo, né? Às vezes é vergonha mesmo, eu entendo. Às vezes eu estou levantando no meu coração, assim, as mãos. Né? Eu estou aqui com aquele cântico. Hã? Hein? Aí todo mentiroso. É porque tem nesse meio reformado se criou isso, né, pastor? Aí tem uma canção, a gente está cantando, né? Levantemos nossas mãos. Ninguém levanta as mãos, né? Ninguém levanta, né? Então, receio. Eu entendo o receio, eu entendo a reverência, a prudência. Eu acho que não tenho nenhum problema com isso não, viu, irmãos? Quando eu vou em igreja que o pessoal levanta a mão, eu levanto. Quando eu vou em igreja que o pessoal bate palma, eu bato. Quando eu vou em igreja que o pessoal se mexe, eu me mexo. Então, sabe, a gente tem que entender que mais do que o exterior, a realidade é aqui, ó. Certo? A realidade é aqui. Então, claro que tem a prudência, nós às vezes confundimos com falta de reverência coisas que não são, né? Então, o meu ponto é o seguinte, você tem que fazer com entendimento, não por intimidação. Esse é o grande ponto, né? Nunca por intimidação, nunca por falta ou por medo de julgamento, mas por entendimento, né? Faça por entendimento, não porque você não vai expressar a sua adoração a Deus, porque vergonha, com medo, né? Não é isso. Ok? Vamos lá.
Tá bom aqui esses textos, vamos para o próximo ponto. Tanto em famílias particulares diariamente, e aqui nós devemos observar que aqui são orientações, direções da nossa confissão. Nós encaixamos ela dentro de um contexto necessário. O bom realmente seria que todos os dias tivessem culto doméstico nos lares dos irmãos. Por isso que os cultos podem ser observados com 20 minutos, com 25 minutos, não precisa ser culto de 1 hora, não precisa ser culto de mais. Se assim vocês fazem e funcionam bem, cultos domésticos de 1 hora, de 1 hora e meia, de 50 minutos, amém. Não existe uma visão legalista disso, meus irmãos. Nós nos deparamos, por exemplo, com uma realidade muito diferente daquilo que acontecia, por exemplo, de comunidades agrícolas, nesse período aqui. Então, muitas vezes nós não conseguimos fazer os cultos domésticos todos os dias. Às vezes nós conseguimos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, às vezes, infelizmente, 1 vez por semana, né? Não tenham dúvidas que nós perceberemos o desenvolvimento mais lento ou não devido à falta de proatividade dessas programações. Não são estruturas legalistas, mas é evidente, quanto mais nós nos achegamos à palavra de Deus e às disciplinas espirituais, os instrumentos de graça, mais nós desenvolvemos intimidade com a palavra, intimidade com Deus, mais. Então, quando nós não fazemos tanto, é claro que nosso desenvolvimento vai retardar um pouquinho o desenvolvimento espiritual no seio do nosso lar. Isso é evidente, né, meus irmãos? Isso é evidente, né? Quanto mais nós fazemos, então, será diferente. Então, existe essa necessidade do culto particular em família e individual. Existe essa necessidade. Um texto que nós temos visto com os casais, aqui de Deuteronômio capítulo 6, nós já conhecemos essa necessidade no seio do lar agora. Isso é importante porque na antiga aliança tinha a centralidade do local de culto. Então, dentro dessa exposição da necessidade de local de culto, que na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vemos essa necessidade da instrução e da adoração em particular, né? Instrução e adoração particular. Então, nós devemos, por exemplo, inculcar nas nossas crianças, né? Nós devemos inculcar em família. Pode falar, Zé. Pastor, os elementos essenciais de culto que nós observamos em comunidade, né? Eles são também essenciais no culto doméstico? Isso mesmo. O mesmo princípio regulador do culto público, ele deve ser observado no culto particular. Então, é necessário reverência. Por quê? Porque não é só na igreja que você está diante de Deus. Naquele instante também você está diante de Deus. Você entende? Então, olha como essa percepção, ela muda o nosso comportamento. O que significa adorar o Senhor em espírito e em verdade? Significa que o espírito e a verdade não devem ser somente expressão de uma igreja aqui que nós nos reunimos fisicamente, mas é no seu ato particular, só você individual, e aí você pode ler, cantar, orar, quanto no seu ato de adoração. Agora entenda um ponto aqui. Deve existir uma atenção e um zelo maior se você está na presença de alguém. Então existe uma certa liberdade de você para com Deus quando você está sozinho, né? Agora, quando você está diante de outras pessoas, seja filhos ou cônjuges, exige a necessidade de uma instrução, né? Talvez tenha tipos de orações que você não vai fazer, né? Tem tipos de reflexão que você não vai ter, porque são estruturas que cabem individualmente e estruturas que cabem publicamente. Então, num culto não é para haver confusão, né? É para haver ensino e adoração. Os mesmos elementos devem ser observados. Não precisa ser rígido, certo? Não precisa, mas existe um princípio aí, né? Pastor, em relação à ceia, tem igreja que todo domingo tem ceia, né? Isso tem alguma coisa nas escrituras, assim? Nas escrituras a gente vê, por exemplo, que isso acontecia mais periodicamente mesmo, né? Nós vemos isso, mas não o mandamento é que nós devemos fazer isso.
Mas a periodicidade que nós fazemos isso é mais ocasional. Tem igrejas que fazem todos os domingos, tem igrejas que fazem a cada 15 dias, tem igrejas que fazem a cada um mês. O ponto é que nós devemos fazer. Por quê? Porque nós fazemos isso para recordar de algo, né? Então é uma memória que nós tomamos ali. É claro que, evidentemente, quando nós vemos colocado de uma forma muito positiva pela teologia reformada, seguindo ali a perspectiva de João Calvino, por exemplo, a ceia não é meramente uma memória. Existe uma experiência mística em que aqueles que têm a fé experimentam no ato de ceiar. Então existe uma comunicação daquilo que representa a ceia com a nossa fé das realidades espirituais. É tanto a necessidade de contrição, de confissão, de dependência, né? Mas, por exemplo, a periodicidade, por exemplo, quantas horas demora o culto, quantas vezes nós teremos ceia no mês, se nós teremos no culto de manhã ou só no culto à noite, isso é mais uma questão circunstancial. O que nós vemos ali é que existe, nós vemos, por exemplo, que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, por exemplo, que eles, e aí esse partir do pão pode ser mais uma ceia mesmo, ou seja, existe a festa ágape lá, em que realmente era um banquete. Você vê Paulo exortando em 1 Coríntios 11, em que eles comiam e deixavam outros passando fome. Então, se nós formos, por exemplo, querer entender ao pé da letra, sermos literalistas, nós devemos que fazer das duas uma. Ou vamos fazer nós vamos tentar identificar o teor alcoólico que tinha o vinho, porque tem que ser literal, então tem que perceber o teor alcoólico do vinho. Aí nós não poderemos usar suco de uva. E nós deveremos fazer com pão sem fermento, porque ali com Jesus eles tomaram a Páscoa com pão sem fermento. Mas beleza, pastor, e quando nós vamos para Paulo? Beleza, então nós deveremos fazer um jantar mesmo, né? Com refeições mesmo, né? Que era a festa ágape, que eles desenvolviam, a festa do amor, né? Então, por isso que nós não devemos nos apegar na literalidade, mas naquilo que representa, naquilo que significa. Porque a literalidade muitas vezes não ensina, não instrui, né? Mas aquilo que representa o significado. Então, cabe a nós poderíamos fazer toda semana, nós poderíamos fazer a cada 15 dias, nós poderíamos fazer, por exemplo, o recolhimento de ofertas. Tem igrejas que recolhem ofertas uma vez por mês. Uma vez, né? Então, nós vemos a necessidade, é mais acomodação. Por exemplo, quando Paulo, até o Jorge pregou isso, as ofertas ali não eram limitadas a serem recolhidas no culto, né? Passava o Filipe, por exemplo, aí, recolhendo as ofertas na casa dos irmãos. Mas é mais conveniente para nós recolher no dia e no local que nós nos ajuntamos regularmente, né? Então, existe essa licença. Então, vamos ler esses textos aqui, ó. 1 de Pedro 3,7, Efésios 6,4. São esses dois. Marido, agora igualmente viver a vida comigo lá, com discernimento, e ter consideração para com a vossa mulher que parte mais claro. Tratai-a com dignidade, porque fez juntamente o desejo da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A necessidade dos cuidados do lar como escadas que levam as nossas orações ao Senhor, né? Então, a necessidade do marido observar como principal atividade ou como a principal necessidade a ser requerida, o trato do lar. Se ele quer desenvolver uma vida piedosa com Deus. Olha como é interessante, porque se as nossas famílias não revelam a verdade, não revelam aquilo que nós exteriorizamos diante dos outros, a nossa relação com Deus será interrompida ali. Então, evidentemente, aí é necessária uma instrução
e a depuração, né, o desenvolvimento de um aroma agradável a Deus. Do mesmo jeito que acontecia os holocaustos no Antigo Testamento, nós devemos formar o nosso lar como um holocausto, como um sacrifício de aroma agradável a Deus, né? Então, Efésios 6:4, aí o trato do lar também, né, de pais com os filhos. Mais uma vez, nós vemos Paulo orientando a Timóteo o que deve ser usado para a disciplina, para a correção na justiça, para a orientação, né? É a Sagrada Escritura. Então, evidentemente, tudo que nós fazemos, seja na disciplina ou condução dos filhos ou do cônjuge, deve ser feito usando esse recurso que Deus nos deu para ser utilizado. Às vezes nós tropeçamos aqui, meus irmãos. Às vezes nós estamos cheios de problemas em casa, às vezes parece que nós estamos numa maré de azar, às vezes tem empecilhos que parecem não ser resolvidos, e às vezes nós não percebemos, né, que isso pode ser, não é uma lei, né, mas pode ser resultado da nossa deficiência de viver a vida comum do lar diante de Deus. Às vezes é tão simples. Às vezes nós pensamos em coisas grandiosas, sabe? Coisas muito complexas. Às vezes não é. Às vezes é só você parar e orar com a sua família e depender de Deus. Às vezes é só isso. É só isso. E aí, quando isso não acontece, nós vemos vários cães de guarda do Senhor querendo levar suas ovelhas para o aprisco, como os santos do passado diziam sobre o que são os sofrimentos. Os sofrimentos são cães de guarda do Senhor que levam as ovelhas do Senhor para o aprisco, né? E aí a gente fica brigando com os cães, né? Não vou! Não! Então, ok, meus irmãos. Próximo ponto aqui. Ok. Qual é o grande ponto da questão, então, que a confissão coloca aqui, né? Além de estar debaixo do Evangelho, né? Desenvolvendo essa realidade? É de que, às vezes, por vivermos uma geração muito isolacionista, né? Nós não gostamos de que outros saibam da nossa vida, nós nos gostamos de nos isolar, nós nos contentamos com a nossa família ou com a nossa individualidade, nós nos reservamos demais assim, e aí é tão agradável desenvolver os cultos domésticos. Sabe, não há contenda, não há atrito, não há discordância. É tão agradável desenvolver os cultos particulares e parece que aquilo me preenche. Então, isso pode soar para mim que não há tanta necessidade assim de estar tão presente na igreja, de estar tão envolvido com os irmãos. E aí, quando nós somos inclinados a pensar assim, nós somos levados a perceber a necessidade que nós temos, que a confissão ressalta aqui muito bem, a necessidade que nós temos das assembleias públicas aqui. Então, nós devemos tanto observar o culto em família e individual, mas também o ato de ajuntamento público dos santos. Nós vemos isso nos Salmos, em que nós destacamos a alegria de ir à casa do Senhor. Essa mesma expressão agora não é mais desenvolvida segundo a um local geográfico, mas um local espiritual. É tanto que as catacumbas eram os grandes templos da igreja primitiva. É tanto que as casas eram os grandes templos da igreja primitiva. As praças, ao ar livre, eram os grandes templos, porque o Senhor ali estava e por causa da realidade espiritual que eles se encontravam e da verdade por meio da qual eles eram conduzidos a Deus, aquele culto era recebido como um culto verdadeiro ao Senhor. Vamos abrir um texto aqui muito interessante, né? A gente já conhece muito, Mateus 18, 20, 1 Coríntios 3, 6.
Mateus, alguém abre Mateus 18, 20. Eu vou abrir aqui em 1 Coríntios 3, 9. Alguém lembra do que está acontecendo aqui? Mateus, a partir do capítulo 18, a partir do versículo 15, nós vemos aquela assembleia sendo constituída para oferecer perdão, para chamar o arrependimento em busca do perdão para aquela pessoa impenitente, aquela pessoa de coração duro. E todos esses passos nós vimos domingo passado, que o contexto do capítulo 19 é o capítulo 18. Todo o capítulo 18 nós vemos ali falando sobre o perdão, né? Então aqui está inserido isso também. Então existe aqui toda a assembleia reunida para fazer algo para chamar aquela pessoa ao arrependimento. E aí nós vemos aí no versículo 20 o quê? Pronto, essa realidade aqui, meus irmãos, não se restringe somente a ocasiões de assembleia para disciplinares, não. Isso é um fato espiritual, né? Naquele ajuntamento do povo de Deus, o Senhor se faz presente, né? Independente da quantidade que ali esteja. E é interessante isso. Por quê? Porque existe para nós a instrução de que nós podemos ter uma relação especial e espiritual com Deus. Então, existe um destaque aqui da presença de Deus sendo experimentada de uma forma diferente em assembleia, em uma comunidade, em uma igreja, sem a qual nós não experimentaremos. Vocês estão entendendo? Então, existe essa relação de que no trato com a igreja, na experiência com a igreja, Deus desenvolve características diferentes que não acontecem na família e individualmente. Por isso que nós vemos tanta a necessidade de cultivar uma comunidade saudável. Quanto Paulo quebra a cabeça, meus irmãos, enviando suas cartas, tratando problemas complexos. Lembra aí, por exemplo, das cartas que ele enviou a Corinto. Imagine ele escrevendo ou citando ali para um escriba aí, escrever as suas cartas. Aquelas palavras pesadas, talvez lágrimas correndo nos seus rostos. Lembra aí como seria isso, ele ter que desenvolver sem poder estar lá, né? Mas a necessidade de tratar para a saúde da igreja, tendo a compreensão de que existe uma necessidade de relacionamento do povo de Deus reunido específica para com Deus, em que muitos nutrientes só serão experimentados por eles devido ao ajuntamento santo, sem os quais eles ficarão um pouco deficientes aí, e isso pode resultar em algumas desgraças, alguns prejuízos posteriores. Vocês, eu vou dar um exemplo assim extremamente simples. Vocês que são pais sabem disso. Por exemplo, existe uma realidade do seu filho antes a escola e depois de frequentar a escola. O seu filho, muitas vezes, especialmente quando é filho único, ele tem um comportamento muitas vezes egoísta, antissocial, quando ele não está frequentando a escola, e logo quando ele passa a frequentar a escola, quando ele é colocado em comunidade, em socialização ali, ele desenvolve outras características de sociabilidade ali. Ele aprende a se comunicar, ele aprende a ceder, ele aprende a compartilhar. Essa realidade, meus irmãos, também, num âmbito mais específico, é desenvolvido na igreja. E aí você imagina aí as reflexões espirituais disso, né? Então existe essa necessidade, evidentemente. Ok, então 1 Coríntios 3, 9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores. Olha, é importante você perceber a linguagem corporal que ele usa aqui. Ele não está falando de forma individual. Ele está colocando a si mesmo e os coríntios ali como essas realidades, né?
porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus. Olha a linguagem composta aqui, né? Corporativa. Edifício de Deus sois vós. Olha o versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus? Ele está falando, ele está descrevendo, está usando essa metáfora para falar do ajuntamento santo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que interessante, né? Então essa realidade espiritual sendo desenvolvida em comunidade. Ok, então nós não devemos nos descuidar com essa necessidade, nós não devemos deliberadamente negligenciar, né, por livre decisão tomada, diminuir a necessidade do ajuntamento santo, ou abandonadas, né, negligenciadas ou abandonadas, quando Deus, pela sua palavra e providência, nos convoca a participar delas. Então, deixa eu fazer uma observação aqui extremamente conveniente. Para fazer parte da membresia dessa igreja, né, o domingo deve ser reservado para a igreja, né, observando várias realidades que eu já expliquei para os irmãos. Evidentemente, aquelas programações que são mais estruturais da vida da igreja, culto de oração, domingo no dia do Senhor, especialmente no domingo no dia do Senhor, deve ser observado para a igreja. Por inúmeros motivos. Primeiro, para lhe ensinar que você não é dono de si, que você não responde somente a si mesmo, que você depende de Deus e precisa da sua comunidade. Depois, para oferecer, para que você tenha o mínimo de nutrientes instrutivos necessários para você caminhar com a comunidade cristã, que muitas vezes pode estar caminhando mais rápido do que você. Depois, para me levar à dependência, o entendimento da dependência da instrução da palavra por aqueles oficiais que Deus levantou como pastores e mestres para conduzir o povo de Deus. Então, eu não tenho problema se você vir quarta-feira, por exemplo, e dorme. Eu sei que você passou o dia trabalhando, eu sei que há muitas pregações que se prolongam mais do que deveria, né? E você está ali, você dá um cochilo, dá outro, beleza. Mas no dia do Senhor, não. O seu sábado deve ser preparado para o seu domingo. Aqui eu já gritei com várias pessoas que estavam dormindo de domingo. Domingo não. Pode dormir quarta, sábado pode dar uma cambaleada, mas domingo não. Domingo não. Domingo você tem que se preparar para cultuar o Senhor. E não com desleixo, com desprezo, com negligência. Não. De forma alguma. Fica em pé, dá uma voltinha, cultua a Deus todo em pé. Agora qual é o ponto? É evidente que se você não participa de todas as programações que a igreja faz, você vai ficar deficiente. É evidente, isso é claro, não é? Então, se nós estamos experimentando uma dieta na igreja, com alimentos, com uma dieta balanceada, a vida da gente é complexa, meus irmãos. Nós temos que observar a relação de marido e mulher, a relação íntima de marido e mulher. Nós temos que observar o homem não só como marido, a mulher não somente como esposa, mas o homem como líder do lar, o homem como tipo de Cristo, o homem como sacerdote do lar. Nós temos que observar ele não somente como isso, mas também como pai. Nós devemos observar a esposa não somente como esposa, mas também como mãe.
como auxiliadora, como coluna do seu lar, como desenvolvimento da mulher piedosa, contribuindo para o ministério do marido. Nós temos que observar ela como membro da igreja, ele como membro da igreja. Nós temos que observar a criação de filhos, a necessidade que os pais têm de observar a vida, por exemplo, escolar, acadêmica do filho, as escolhas que eles vão fazer profissionalmente. Nós temos que observar a relação do marido, da esposa com o seu trabalho, a esposa no cuidado do lar. Nós temos que observar inúmeras coisas. Nós devemos observar como os irmãos respondem aos problemas, como os irmãos respondem aos desafios, como observam tudo isso na dependência de Deus pelo poder do Espírito Santo, como desenvolve uma vida de oração, como lida com a blasfêmia, como lida com a rebeldia, como lida com as concupiscências da carne, como lida com a agressividade dos olhos, dos ouvidos, da boca, com a soberba da vida. Existe uma dieta que é balanceada para a vida da igreja, meus irmãos. Onde aquilo que é experimentado com a igreja, e essa eu tenho certeza que é assim, as estruturas disciplinares, instrutivas, são escolhidas a dedo, observando a necessidade da igreja em comunidade. Então, quando eu vou preparar uma pregação, eu observo assim, se a Loísa entende a minha pregação. Eu observo se o Samuel entende a minha pregação. Se a Lana compreende o que eu estou pregando. Se um irmão que tem menos instrução vai compreender aquilo que eu estou dizendo. Por isso que muitas vezes eu sou tão redundante, eu faço a mesma aplicação 3 vezes. Existe a necessidade de edificar o corpo. Existe essa necessidade. Então, se você não participa de algum desses banquetes nessa dieta, evidentemente você vai ficar um pouco mais deficiente. Agora, sinceramente, não dá para colocar como um ponto inegociável a participação de toda a programação para se tornar membro da igreja. Não cheguei nesse ponto, mas domingo não. É inegociável. Né? Agora eu quero que você entenda isso. Você precisa do corpo. E a nossa igreja é bem sóbria quanto a isso. Nós temos pouquíssimas programações. Eu fazia parte da igreja que todo dia tinha programação. Todo dia tinha programação. Todo dia. Né? E a igreja toda estava lá. Parece que quando há uma maior liberdade, há espaço para libertinagem ou licenciosidade. Parece que há isso. Parece que há. Né? Agora, eu não sei como não é possível perceber como isso é deficiente. Então, lembra lá o que eu digo aqui sempre. A nossa vida, ela deve girar em torno da comunidade de fé. E não o contrário. Né? Então, nós não devemos nos descuidar e deliberadamente negligenciar e abandonar. Ok, é evidente que tem ocasiões especiais e, como são ocasiões especiais, devem ser vistas especialmente. Né? O que eu estou falando é do modus operandi, né? Do modo de viver. Ok? Então, o zelo pela preservação, perseverando no culto a Deus. Esse texto nós já conhecemos, Hebreus 10, 25, mas vamos abrir todos eles para finalizar. Esse é o último slide. Isaías 56, 6, Hebreus 10, 25 e Atos dos Apóstolos, nós já conhecemos, eu até citei aqui, 2, 42. Isaías 56, ele está falando da realidade do novo povo, da nova aliança, daquilo que ele fará. Isaías 56, 6 e 7 diz o quê? Para amar o nome do Senhor, eles desse modo servem Deus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo nome, e os alegrarei na minha casa de oração. Os holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, essa palavra que o Senhor faz referência, o Senhor Jesus, quando ele bota para correr os comerciantes que estavam fazendo
da casa de oração uma casa comercial ali, né? E o zelo aí, e aqueles que seriam observados, não como estrangeiros, mas como filhos na nova aliança. Então, esse texto é um clássico aqui, né? Hebreus 10, 25, diz o quê? Ok. Então, olha o que ele está dizendo aqui, né? Existe a necessidade de admoestar e dar um caráter mais de levar o ânimo, certo? Diferente de exortar, né? Então, admoestar é levar o ânimo, recobrar o ânimo. Então, por que não alguns não observam o congregar, né? Talvez o ânimo ali foi um pouco conturbado, então existe a necessidade de nós, né? Se vocês observarem, ele não apontou para o pastor aqui, né? Ele falou de nós admoestarmos, animarmos, né? É um tipo de levar o ânimo com certos níveis de advertências, né? Considerando que a carta aos Hebreus ela é estruturada por diversas advertências, né? Então existe necessidade, por exemplo, o irmão percebe que alguém da igreja você não tem visto, né? Você não viu na EBD, você não viu no culto à noite, você não está vendo algumas programações de sábado, e você tem que dar um estalo assim, você tem que ir atrás disso, irmão. Por quê? Eu acho que a nossa grande dificuldade é tentar fazer isso de uma forma que mostre mais a nossa preocupação do que o nosso julgamento, né? Então, nós temos que fazer isso com amor. Por quê? Né? Por quê? Às vezes a pessoa já está fraca, já está enfrentando problemas que é uma consequência dessa deficiência do ajuntamento e não percebe, né? Então existe essa necessidade de nós admoestarmos aqueles que não estão congregando. Por isso que o congregar ele é um termômetro para a piedade, para a espiritualidade de alguém. Quando alguém deixa de vir à igreja, você já percebe que alguma coisa aconteceu, não é? Né? É assim. Ok, Atos 2, 42, nós já vimos, né? Mas podem ler aí. Ok. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Não? Então é isso, meus irmãos. Vamos orar? Está de pé para gente orar? Senhor Deus, nosso Pai e Senhor, agradecemos a Ti. Tão maravilhosa graça que experimentamos mais uma vez no dia do Senhor, pelo ajuntamento santo e solene do Teu povo, por nos reservar para Ti de uma forma tão especial, por meio do nosso grandioso Rei e Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor pela instrução da palavra, por todos os recursos que nós temos aqui à nossa disposição. Esse prédio, os recursos tecnológicos. Obrigado, Senhor. Nós somos devedores de Ti, por tão maravilhoso presente que o Senhor nos dá, e de forma tão confortável, aprender mais de Ti e como desenvolver uma dependência santa, Deus. Louvamos o Senhor, agradecendo pelo privilégio de sermos preservados por Ti na fé em Jesus Cristo. Guarda-nos para Ti, ó Deus. Preserva-nos como santos, piedosos, humildes diante do Senhor. De forma especial, nos guarda durante esse dia, para que nós possamos nos ajuntar mais uma vez e, sob o poder do Teu Santo Espírito, recebemos a instrução da Tua palavra e elevar louvores a Ti. Seja com os nossos irmãos que não estão aqui, que o Senhor os guarde e os edifique. Em nome de Jesus. Amém.